E esse aqui é o garoto. Isso. Então, e aí quando vamos só falar da atriz primeiro, que aí a gente vai trazer o aspecto. Alerta de spoiler, acho que não vai ter muito como a Sim. gente falar sem o spoiler 100%, tá? Vai ter spoiler. Vai ter spoiler, vai acabar tendo, porque precisa ter para dar contexto, porque a gente está trazendo também. Sim. Tem um capítulo que fala que é o amor dos infelizes. E aí, quando fala do amor dos infelizes, a primeira coisa que você Uhum. escuta, assim como o próprio Crisóstomo, quando você vê a primeira cena que ele tá mexendo com o boneco e etc., a tendência natural social é você julgar e falar, nossa, essa pessoa tá perturbada mentalmente. Só que e isso acontece também de forma muito igual a ela, e isso é proposital no filme, porque da mesma forma que você vê aspas, sujo ou perturbado no Crisóstomo e depois aquilo se transforma em algo que é genuinamente ouro, né? Que é aquilo que é o mais belo e mais puro dentro dele. Acontece com essa moça também, que fala lá o amor dos infelizes, e você fica com essa sensação de, nossa, que estranho, que amor dos infelizes, parece frase feita, soa esquisito. Só que aí depois você vai entender que essa moça, ela tinha um comportamento que é muito comum na nossa sociedade atual, que é um comportamento de buscar afeto num lugar onde você se sente rejeitado constantemente. Ou abusado, né? Então é permitir se sentir usada, permitir se sentir abusada, permitir que os homens façam coisas com você, porque você acredita numa vã esperança de que esses homens vão se apaixonar por você, porque você acredita numa vã esperança que agora esse homem vai decidir que ele vai querer um compromisso com você. Então, esse é o amor dos infelizes, esse padrão comportamental que muitas mulheres acabam tendo, inclusive na sociedade atual, relacionado com esse aspecto de querer muito ser valorizada, querer muito, só que do jeito errado, sabe? Querer que os homens se convençam, querer convencer o homem de que você vale a pena, permitindo que aquele homem use você sexualmente falando. Uhum. Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo, até porque fala bastante do feminino. E quando ela vai explicar o que foi que aconteceu na vida dela, ela fala nesse aspecto e ela explica exatamente esse padrão da sociedade. Ela fala, eu queria tanto ser amada, é uma carência tão grande, né? Eu queria tanto ser amada, eu queria tanto ser gostada, eu queria tanto que esses homens olhassem para mim e se convencessem que eu valho a pena e que se convencessem que agora eu mereço que alguém me assuma e tenha um compromisso comigo, e criava uma esperança muito grande de que agora um homem ia se apaixonar por ela porque ela tinha a condição do nanismo, e aí ela queria muito, né? E aí você vê outras mulheres, inclusive, tratando ela como uma criança. E ela não Sim. queria ser tratada como uma criança. Essas mulheres não ajudavam ela, porque ela estava na mesma situação de querer provar para o mundo que ela tem valor, que ela é uma mulher adulta, que ela é uma mulher que tem respeito, que merece respeito. Só que dos homens o que ela recebia era só interesse sexual vazio, e das outras mulheres, ela recebia uma invalidação do seu estado como uma mulher adulta, As outras porque mulheres aqui, só para. Ah, é, tá muito pequena a imagem. é isso, que traziam esse aspecto de olhar para ela como se ela fosse uma criança que precisava ser invalidada, ou seja, não, eu vou fazer para você, não, você não consegue, eu faço para você. E isso Uhum. enfraquece. E aí eu acho que isso é um chamado muito importante da gente perceber e refletir sobre o que é você ter empatia e o que é você ter compaixão. Porque quando você tem empatia da pessoa, e às vezes, pelo menos o que essas mulheres estavam fazendo, nem empatia era, ainda que entendo que o intuito era positivo, era de ajudar, só que você enfraquece a pessoa. Olhar para o outro como coitadinho, falar, ai, coitadinho, ele não consegue, isso enfraquece a pessoa. Isso às vezes pode ser tido como empatia. Você olhar para o outro no fundo do poço e você falar, nossa, eu sei como é estar no fundo do poço, eu vou ficar aí com você, eu vou salvar você porque eu vou ser o seu herói e você vai sair daí. Só que quando você olha para compaixão de fato, você percebe que, na verdade, ter compaixão de verdade da pessoa é você dar valor para aquela pessoa, é você fortalecer aquela pessoa, é você trazer para aquela pessoa não um lugar de coitadinho e fraco, mas um lugar de você é forte, você consegue, e eu sei que você consegue porque eu confio em você mais do que você.
Então, é trazer confiança para a pessoa. E eu acho que isso é um dos aprendizados que traz muito esse aspecto do chamado virtuoso, de olhar o filme trazendo essa reflexão. O filme esfregando na cara, primeiro, do comportamento social que a gente vê hoje, que é muito comum, de mulheres que permitem que não conseguem falar não, sexualmente falando, para os homens, porque tem medo de ser traída, tem medo do cara e enfrentar, sei lá, e se interessar por outra mulher, tem medo de perder o casamento, tem medo de o cara, sei lá, a mulher tá ali na posição de ficante e ela quer um relacionamento sério, e aí ela tem medo de falar não pro cara e ele desistir de assumir um compromisso com ela, só que o cara já não queria o tempo todo ter um compromisso. Então, esse padrão social, ele é muito confrontado e ele é muito provocado no caso dessa mulher. E o título, depois, ele cria um contexto e um significado que é um significado do amor dos infelizes mesmo. O que são os infelizes? Essas pessoas que têm essa carência tão grande. E não é um julgamento como, ela era infeliz. Não. Ela própria fala do tamanho da carência que ela tinha. Então, o amor dos infelizes traz essa reflexão e essa provocação. É importante a gente falar disso e contextualizar o que isso tem a ver com o que a gente fala de conexão com o seu eu superior, do desenvolvimento dos autos, que são as virtudes que nós falamos aqui no nosso conteúdo, que nós falamos dentro do método eu superior, que nós falamos do treino virtuoso, que nós falamos na mentoria Jade Pro, que nós falamos em todos os lugares que a gente puder, nos nossos atendimentos particulares também. O desenvolvimento das virtudes passa por desenvolver a percepção real da linguagem real das coisas, para que você se abra para reconhecer o que é o amor de verdade, não o amor que talvez você tenha ensinado do que é o amor dos infelizes. O que é amor para aquela pessoa nesse contexto? Amor para ela. Significa o amor, né? Talvez amor para ela seja realmente se relacionar com todas as pessoas da vila, talvez seja ser agredida, talvez seja não ser ouvida, talvez seja alguém controlando a vida dela a ferro e fogo com, né, as duas mãos impedindo com que ela faça tudo, mas ela se sente, entre aspas, cuidada. Então, todos esses são delírios terrenos que talvez tenham sido ditos ou chamados de amor por alguma civilização, por algum povo, em algum dado momento, né? Então, é a linguagem equivocada, ou seja, a forma de percepção equivocada do que é aquilo. Então, por isso, o desenvolvimento dos autos, ou seja, das virtudes, da percepção real, da verdade daquilo é importante. Então, essa personagem, ela vem, não só ela, todos eles vêm trazer isso, né? Para a gente olhar com verdade, para a verdade, sobre como nós nos abrimos para receber amor, como a gente se abre para receber carinho, como nós entregamos esse amor, esse carinho para as outras pessoas, como nós nos expressamos para as outras pessoas, como nós ouvimos as outras pessoas, como nós sentimos as outras pessoas. Cada um desses personagens traz isso, né? E tem chaves muito bonitas de viradas. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês aqui de uma cena do filme, que é essa aqui, que ela é uma cena muito forte, ela é muito especial, que é um momento onde, aqui são outros atores que a gente não falou ainda, né? Essa aqui é uma moça que conta a história dela quando ela era adolescente, depois ela mais velha, né? Ela acabou não conseguindo se casar porque ela perdeu a virgindade, aparentemente se passa é atemporal, mas em um momento onde se perder a virgindade fora do casamento não consegue se casar, e esse rapaz ele é homossexual. E a mãe dele, extremamente controladora, não permitia com que ele se expressasse. Resumindo. E aí aqui o pescador, ele está ajudando ele, olha, percebe onde ele está com a mão? No cardíaco e na nuca. Talvez o ator nem saiba disso, mas talvez saiba. O cardíaco, ele está segurando no coração para ajudar a pessoa a colocar aquilo para fora. E a nuca é a condução. E bloqueio de pensamentos externos também. Exatamente. Então, tudo isso para que ele pudesse estar nele mesmo e, neste momento, ele está gritando. Ele está colocando para fora as emoções que estão com uma rolha, que estão com uma barragem
impedem ele de sentir, porque ele era proibido de sentir. E isso impede o desenvolvimento dos autos na sua vida também, quando você não se abre para o sentir, no caso desse personagem, porque a sociedade, a mãe dele, Uhum. não permitiam com que ele fosse ele mesmo. Uhum. Sim, e é interessante esse aspecto, porque eu tenho, assim, quase certeza que foi intuitivo do próprio ator. Sim, Que ele não deve ter feito isso de forma consciente, mas esse é um movimento que é feito em muitos lugares de cura, de cura. justamente porque, primeiro que bloqueia os pensamentos externos, ou seja, você cala a voz das outras pessoas da sua cabeça para que você se permita sentir o que você de fato sente.